à luz da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Nesse capítulo, Paulo, mais uma vez, ele fala sobre o seu amor pelos israelitas, pelo povo judeu, e como ele deseja, o grande desejo que Paulo tem de que Deus salve os judeus. E Paulo faz um destaque aqui, que o zelo e a prática da justiça dos judeus não vem do conhecimento. Veja que coisa interessante o que Paulo declara. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porque ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. O que acontece aqui? Paulo mostra que o povo judeu tentou estabelecer a sua própria justiça e não se submeteram a Cristo, quando Cristo foi revelado a eles. E aqui no versículo de número 4, Paulo diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que nele crê. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. O caminho para a salvação, ele passa obrigatoriamente pela pessoa de Cristo Jesus. Não há outro. Não há outro. Que coisa tremenda. Que coisa interessante. Não tem outro caminho. Não existe uma filosofia que possa salvar. Não existe uma obra uma vida de obras que possa salvar. Não existe um profeta que possa salvar. O fim da lei é Cristo. Isso não significa também que a lei foi abolida. Porque no capítulo 8, lembrando aqui no capítulo 8, Paulo, ele deixa claro o seguinte, no versículo 41, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que isso mostra? Que Cristo cumpriu a lei por nós. E nós, através da sua justiça, olhando para Cristo, agora e não para a lei, podemos experimentar a salvação. É no capítulo 10 que Paulo fala sobre pregar a palavra. Pregar a simplicidade, o poder desse evangelho que conduz à fé, que conduz à transformação. Por isso, qual precisa ser a nossa prioridade hoje, no século 21, como igreja? Não é simplesmente ter um belo templo. Não é simplesmente ter bons equipamentos. Não é simplesmente ter o que existe de mais moderno em tecnologia de áudio ou vídeo. Isso é importante. Isso tem a ver com a excelência do culto. Mas essa não pode ser a prioridade da igreja. A prioridade da igreja precisa ser aquela que Paulo estabelece. Tornar a mensagem do Evangelho de Jesus conhecida. Por quê? Quanto mais anunciada for essa mensagem, mais fé ela vai gerar no coração do perdido. É no versículo 15 do capítulo 10 que Paulo declara que os pés dos que anunciam a palavra da salvação são considerados belos. Por quê? Porque eles têm as unhas cortadinhas? Não é isso. Porque eles usam os melhores sapatos? Também não. Porque eles se movem em direção ao mais belo dos propósitos. A fé, a transformação de vidas. A melhor forma, querido, de nós vivermos a vontade de Deus. A melhor maneira de vivermos debaixo do propósito de Deus
Às vezes eu me deparo com pessoas que elas perguntam para mim, bispo, como é que eu posso saber o propósito de Deus para a minha vida? Como entender o propósito de Deus para a minha vida? É fazendo Jesus conhecido. É mostrando que existe um Deus, que Ele é real, que Ele é maravilhoso e que Ele está conosco em todo o tempo. Quanto mais visível, mais audível Jesus for na tua vida, mais fé Ele vai gerar no coração dos incrédulos. Por isso, vivamos a nossa vida manifestando o Senhor. Por quê? Porque como é que alguém vai buscar algo que ela não creu? Como é que ela vai crer se não tiver quem fale? E como é que ela vai ouvir se não houver quem pregue? E como é que alguém vai pregar se ele não for enviado? Tudo isso Paulo questiona aqui em Romanos capítulo 10. As mãos do Senhor estão estendidas. Eu e você precisamos levar essa palavra ao mundo. E no versículo 20, eu quero já encerrar a nossa ministração, porque hoje as coisas são mais rápidas, 10 horas vamos estar juntos. Isaías traz um recado de Deus dizendo assim, onde Deus fala, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Que nós sejamos aqueles que vamos procurar o Senhor. Que nós sejamos aqueles que perguntam pelo Senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe de maneira à luz da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Nesse capítulo, Paulo mais uma vez ele fala sobre o seu amor pelos israelitas, pelo povo judeu, e como ele deseja, o grande desejo que Paulo tem de que Deus salve os judeus. E Paulo faz um destaque aqui, que o zelo e a prática da justiça dos judeus não vem do conhecimento. Veja que coisa interessante o que Paulo declara, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porque ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. O que acontece aqui? Paulo mostra que o povo judeu tentou estabelecer a sua própria justiça e não se submeteram a Cristo, quando Cristo foi revelado a eles. E aqui no versículo de número 4, Paulo diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que nele crê. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. O caminho para a salvação, ele passa obrigatoriamente pela pessoa de Cristo Jesus. Não há outro. Não há outro. Que coisa tremenda. Que coisa interessante. Não tem outro caminho. Não existe uma filosofia que possa salvar. Não existe uma obra uma vida de obras que possa salvar. Não existe um profeta que possa salvar. O fim da lei é Cristo. Isso não significa também que a lei foi abolida. Porque no capítulo 8, lembrando aqui no capítulo 8, Paulo, ele deixa claro o seguinte, no versículo 41, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
O que isso mostra? Que Cristo cumpriu a lei por nós. E nós, através da sua justiça, olhando para Cristo, agora e não para a lei, podemos experimentar a salvação. É no capítulo 10 que Paulo fala sobre pregar a palavra. Pregar a simplicidade, o poder desse evangelho que conduz à fé, que conduz à transformação. Por isso, qual precisa ser a nossa prioridade hoje, no século 21, como igreja? Não é simplesmente ter um belo templo, não é simplesmente ter bons equipamentos, não é simplesmente ter o que existe de mais moderno em tecnologia de áudio ou vídeo. Isso é importante. Isso tem a ver com a excelência do culto. Mas essa não pode ser a prioridade da igreja. A prioridade da igreja precisa ser aquela que Paulo estabelece. Tornar a mensagem do Evangelho de Jesus conhecida. Por quê? Quanto mais anunciada for essa mensagem, mais fé ela vai gerar no coração do perdido. É no versículo 15 do capítulo 10 que Paulo declara que os pés dos que anunciam a palavra da salvação são considerados belos. Por quê? Porque eles têm as unhas cortadinhas? Não é isso. Porque eles usam os melhores sapatos? Também não. Porque eles se movem em direção ao mais belo dos propósitos. A fé, a transformação de vidas. A melhor forma, querido, de nós vivermos a vontade de Deus. A melhor maneira de vivermos debaixo do propósito de Deus. Às vezes eu me deparo com pessoas que elas perguntam para mim: bispo, como é que eu posso saber o propósito de Deus para a minha vida? Como entender o propósito de Deus para a minha vida? É fazendo Jesus conhecido. É mostrando que existe um Deus, que Ele é real, que Ele é maravilhoso e que Ele está conosco em todo o tempo. Quanto mais visível, mais audível Jesus for na tua vida, mais fé Ele vai gerar no coração dos incrédulos. Por isso, vivamos a nossa vida manifestando o Senhor. Por quê? Porque como é que alguém vai buscar algo que ela não creu? Como é que ela vai crer se não tiver quem fale? E como é que ela vai ouvir se não houver quem pregue? E como é que alguém vai pregar se ele não for enviado? Tudo isso Paulo questiona aqui em Romanos capítulo 10. As mãos do Senhor estão estendidas. Eu e você precisamos levar essa palavra ao mundo. E no versículo 20, eu quero já encerrar a nossa ministração, porque hoje as coisas são mais rápidas, 10 horas vamos estar juntos. Isaías traz um recado de Deus dizendo assim, onde Deus fala: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Que nós sejamos aqueles que vamos procurar o Senhor. Que nós sejamos aqueles que perguntam pelo Senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe de maneira